Bom, pessoal, iremos falar um pouco sobre um físico francês chamado Charles Auguste de Coulomb. Como vocês podem ver, uma imagem representando ele. Quem é Charles Auguste de Coulomb? Charles Auguste de Coulomb nasceu em 1736, faleceu em 1806. Foi um físico francês conhecido pela formulação matemática da lei de Coulomb. Biografia de Coulomb. Coulomb nasceu em 14 de junho de 1736 na cidade de Angoulême, na França. Ele foi filho de pais bem-sucedidos, vindos de uma família aristocrata. Ele estudou engenharia na Escola Real de Engenharia de Métiers e então ingressou para o exército, onde pôde aplicar seus conhecimentos de mecânica à construção de balanças de torção. Nos 20 anos seguintes ao seu ingresso, Coulomb mudou-se constantemente, mas passou cerca de 9 anos na Índia como engenheiro militar do exército. Nessa época, o engenheiro francês foi o responsável pela construção de um forte na Martinica. A aposentadoria de Coulomb veio com o início da Revolução Francesa, quando se mudou para Blois, uma cidade que fica no interior da França. Após ter se aposentado, ele dedicou-se à pesquisa científica. No entanto, desde sua permanência na Índia, sofria de doenças crônicas e, por isso, esteve bastante doente em seus últimos anos de vida, até o seu falecimento em 23 de agosto de 1806. Principais trabalhos de Charles Coulomb. Um exemplo claro é a balança de torção. Coulomb mostrava grande interesse nas pesquisas realizadas pelo clérigo Joseph Priestley, que estudava a repulsão entre cargas elétricas e, por isso, decidiu estudar esse fenômeno. Para tanto, o engenheiro desenvolveu um aparato de medida extremamente sensível, capaz de medir a força elétrica presente entre duas esferas eletricamente carregadas. Tal aparato, conhecido como balança de torção, consistia em uma haste suspensa por um fio com duas esferas metálicas em suas pontas, como vocês podem ver na imagem. Determinação da lei de Coulomb. Após diversas medidas muito precisas, feitas com sua balança de torção, Coulomb foi capaz de determinar que a força elétrica exercida entre cargas era inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separava. Além disso, Coulomb também observou que a força elétrica entre as cargas era proporcional ao produto de suas cargas. Com isso, foi capaz de determinar a lei que hoje é conhecida como Lei de Coulomb. A força de atração entre cargas elétricas é proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A lei de Coulomb é definida por meio da fórmula matemática mostrada abaixo. Força elétrica igual constante eletrostática vezes cargas elétricas dividido pela distância entre as cargas elétricas ao quadrado. Legado científico. Além de suas contribuições para o estudo da força elétrica, Coulomb estudou fenômenos como atrito, viscosidade de fluidos, elasticidade de fibras metálicas, repulsão entre polos magnéticos, balança de torção e, finalmente, o desenvolvimento da lei matemática responsável por explicar a força de repulsão entre cargas elétricas. Em 1785, com o uso de sua balança de torção, Coulomb produziu seu trabalho mais notório, a Lei de Coulomb. Tal lei estabeleceu que cargas elétricas pontuais deveriam atrair ou se repelir, de acordo com sua carga, com intensidades inversamente proporcionais ao quadro da distância entre elas.
Colomb publicou no ano de 1787 o artigo em que explicava o desenvolvimento de sua balança de torção, sendo agraciado com um prêmio por sua genialidade. Entre os anos de 1785 e 1791, Colomb escreveu 7 importantes memorandos nos quais ele tratava de vários aspectos pertinentes a fenômenos elétricos e magnéticos. Tais memorandos contribuíram para impulsionar o desenvolvimento do eletromagnetismo.